E aí, pessoal, tudo bom? Carro Arretado está em Minas Gerais, participando das celebrações de 50 anos da Fiat no Brasil. E olha só que experiência legal, a Fiat pôs aqui vários carros das antigas para que a gente pudesse testar esse carro no autódromo. Só que a gente vai andar nos carros daqui a pouquinho, porque agora a gente vai bater um papo com o Daniel Simonetti, que é um dos assessores da Fiat, que conhece muito de carro antigo, ele tem carro antigo, ele gosta de carro antigo, e eu vou confessar aqui para vocês, ele inclusive é um dos responsáveis aqui dentro da Fiat para manter aqui viva a cultura dos carros antigos. Ele fica lá, ó, catucando, dizendo, vamos lá, restaura o carro, isso aí, e tem um bocado de história boa. Daniel Simonetti, obrigado pelo convite. Obrigado, Silvio. Valeu. Bora lá dar uma circulada. Eu estou vendo aqui Fiat 147. Isso aqui eu conheço bem, eu tenho em casa, você também tem um. Né? Esse aqui foi o começo da Fiat. Vamos dar uma pincelada aqui, não só de 147, porque tem outros carros bem legais ali, gente, que inclusive eu tenho também, e outros que eu gostaria de ter, e quem sabe não terei em breve. Rodrigo Dantas, por favor. Daniel, vamos falar aqui um pouquinho do 147, fazer aquele resumo, olha só. Até comentar, né, somos dois adoradores de carro e temos um 147, né? 147 ele é o carro que starta toda a história da Fiat no Brasil e já traz essa pegada que a Fiat tem até hoje, de ser pioneira, vanguardista, inovadora, né? 147 chegou no Brasil com uma proposta já trazendo coisas bem diferentes para a época. Ele tinha motor transversal, o step na dianteira, o que permitia que 20% do carro estivesse na frente e o interior era responsável por 80% do habitáculo. É o famoso grande por dentro, mas era pequeno por fora. Pois né? é, olha só, gente, essa observação muito interessante. O step veio aqui para frente, o motor aqui transversal. Então, basicamente, 20% do carro aqui e 80% lá para trás. 80% lá para trás. E tem realmente essa curiosidade aqui que Daniel falou, olha só. Pequeno por fora, grande por dentro. Essa é uma característica do Fiat 147. E é mesmo. Tanto é que cabiam lá, apesar dele ter aqui oficialmente cinco lugares, né? Você andava aqui com 20, com 10 pessoas fácil naquela época, quando podia andar de qualquer jeito dentro dos carros. Tá aqui, carro muito interessante, carro muito carismático. E eu tenho certeza, você aí que tem mais de 40 anos, aquela memória afetiva, todo mundo que passou dos 40 anos tem uma boa história para contar de Fiat 147. Tem. É um carro que inaugurou também tecnologias, né? Pneu radial, vidro laminado, barra de direção articulada, coisa que pensavam em segurança, né? Já mostrava essa pegada que tinha desde o 147. Mas a gente pode falar de outros carrinhos. Bora falar de outros carros? Eu assim, veja só, gente, eu queria falar aqui um pouquinho, até porque quem tem que falar aqui hoje são os carros, é Daniel, mas eu não costumo esconder essa minha paixão, essa predileção pela marca Fiat, né? Até porque eu tenho 51 anos e vi muita a chegada da Fiat fortemente trazendo belos carros, aqueles carros que eu sonhei, que eu queria ter. E aqui é um dos que eu pensei em ter na época. Na verdade eu não tinha condições, mas sonhei em ter esse carro. Esse aqui eu não tive ainda, mas daquele ali eu tenho e a gente vai chegar nele daqui a pouquinho, tá? Rodrigo, dá uma circulada aí, por favor, no Fiat Tipo, nesse carro aqui. Fiat Tipo, esse aqui é um Tipo 1997, ele é um motor 1.6. Esse carro, na época você falou de juventude, né? Eu sou da mesma idade que você, e para mim isso aqui era um carro dos sonhos, né? Esse painel dele era um painel cheio de instrumentos que invadia já parte da parte central. Os bancos xadrez, para mim, eram um charme na época. E hoje também, né? Continua sendo. Porque hoje qualquer carro ali popular já sai de fábrica, se você quiser sair com banco de couro, isso não, isso é um banco desenhado, uma coisa refinada. Inclusive esse encosto de cabeça aqui que vinha dos carros esportivos, enfim, olha só. Esse carro ele também foi vendido aqui com motorização diferente. Inicialmente ele veio importado, depois ele veio... O famoso 2.0 cheio de valvolet, que era 16 válvulas, né? Eu nunca soube dizer esse nome que ele tá falando, mas é verdade. É sério, eu nunca soube. Mas não tem problema não. Eu sei se eu disse direito, mas... mas é isso aí. Mas é super interessante. Inclusive ele tinha um som aqui, gente. Eu estava dizendo que na minha adolescência a gente falava que era o famoso toca-fita da Alpine. Um dia desse eu falei Alpine em casa e meu filho de 19 anos olhou para mim e disse, não pai, é Alpine. Eu disse, rapaz, não vamos entrar na polêmica não, na minha época, desde que eu tinha a tua idade a gente falava Alpine. Mas quando a gente ouvia era Alpine, era assim, né? Esse aqui... Esse você conhece mais que eu, ou quase mais que eu. Não sei, porque Daniel aqui, de novo, Daniel é jornalista, ele acompanha esse setor automotivo, ele gosta de carro, ele é um entusiasta, então ele conhece bem, mas ele brincou aqui porque eu tenho um desse também na minha garagem, eu gosto muito, carro da Fiat eu tenho 3, né?
Aí um dia desse eu tava olhando outro carro desse, aí um prata, aí o cara disse, mas rapaz, tu vai comprar outro carro, pra que 2 Fiat Coupé? Eu disse, é porque eu tô sem dinheiro pra comprar o terceiro. Mas a grande verdade, gente, é que esse carro aqui... Fala aí, Daniel, fala aí o que você... Esse carro aqui, ele tem uma história específica, né, desse carro aqui que a gente tá, que ele é um dos 3 carros turbo que vieram para o Brasil, né? A importação do Coupé era do 2.0 16 válvulas. Sim. E a Fiat trouxe 3 modelos turbo para testar aqui no Brasil. Um vermelho, um azul e um amarelo. E o amarelo a gente permaneceu ele no acervo e conserva ele até hoje. Que maravilha. Então, o que eu brinquei aqui com você, que talvez desse aqui eu conhecesse um pouquinho mais, era só porque ele é um motor turbo e o seu é 2.0 16 válvulas. Mas todas as outras características você conhece muito bem. Na verdade, então, aproveitando essa deixa, esse carro aqui ele foi lançado ali nos anos 90, né? Na verdade, 93 a 2000 que ele foi produzido. No Brasil ali ele chegou em 96. 95, 96. Eu lembro que eu ia para a faculdade, eu fiz a faculdade de 96 a 2000 e quando eu passava no ônibus perto da faculdade tinha uma concessionária Fiat, eu passava e esse carro estava lá no showroom. Eu digo, um dia eu compro um carro desse. Demorou aí 30 anos, mas chegou o dia, viu? E uma coisa, gente, bem curiosa, é que esse carro, assim, uma informação bem importante, é que ele tem aqui o símbolo Pininfarina, e muita gente pensa que esse carro foi desenhado pelo Estúdio Pininfarina, que é aquele grupo que faz realmente os carros da Ferrari. E não foi, tá? Um detalhe aqui bem interessante é que esse carro foi feito em conjunto. Isso aqui, na verdade, foi desenhado por Chris Bangle, também é um design bem conhecido aí da área automotiva. Ele fez a parte externa e o grupo Pininfarina, sim, fez a parte interna. Então esse é mais ou menos o resumo do carro, e por isso que a gente consegue ver, pessoal, um carro com 30 anos, mas a gente já consegue ver a evolução. Olha só, a gente vê ali detalhes das teclas ali embaixo, perto do câmbio manual. Olha só, ali era para abrir e fechar os vidros, e aqui atrás tem também ali, olha, para você ajustar o retrovisor elétrico. Então, realmente aqui é muita coisa legal. Vou te contar uma curiosidade que pouca gente sabe. Quem que desenhou esse carro por fora que você falou? Chris Bangle. Sabe quem trabalhava com o Chris? Não. Peter Fassbender. Ah, não conheço a história. O Peter que trabalha com a gente no nosso centro de design, ele que trabalhava com ele, e ele conta uma história desse dia dessa tampa. Então deixa eu falar. Você conhece? Não conheço a história da tampa, mas me corrija se eu estiver errado. O que eu ouvi dizer é que isso aqui, esse detalhe, há pouco eu gravava aqui com Edson Moura, jornalista, colega lá de Alagoas, e ele perguntou, e essa tampa aqui, ela é fake? Eu digo, não, isso aqui é a tampa mesmo do tanque de combustível. Na verdade, isso aqui foi inspirado em aviões militares da época. Você sabia disso, não? Então, a história é um pouquinho diferente, sabe? Então conta aí pra gente, porque foi o que eu propaguei por aí. Vá, conta essa história. Essa história aqui, eles foram atrás porque eles estavam pensando num tanque de gasolina, como é que podia ser uma coisa diferente. E daí eles foram para uma loja de motos usadas, mais antigas, aquelas Café Racers, esse tipo de coisa, e acharam a ideia legal. Aí pode ser um pouco da história de cada, né? Porque, óbvio, isso não é para uma moto, é para um carro. E daí eles se inspiraram no lugar, puxa de outro. Mas a história é tudo parente. Então vamos manter aqui, ele manter a versão dele, eu manter a minha. Mas assim, é boa. Tem tudo a ver, inclusive. Esse aqui eu tive um Fiat Punto. Não é exatamente o Punto. Esse aqui já é um modelo acima. Legal esse carro, mas esse carro foi mais de ontem. Vamos pular ele assim. Quer dizer, eu gosto desse carro também. Eu tive um carro desse, tive uma versão Sport. Adorava ele na estrada, achava um carro maravilhoso. Tenho saudade até hoje. Mas eu gosto de contar muito da história da Trekking aqui, da Fiorino Trekking. Pois é, gostei desse aqui, gostava. Bonito esse carro, é o Bravo. Mas vamos falar dessa daqui, ó. Rodrigo, mostra essa daqui. As pessoas conhecem muito hoje a Strada, a própria Fiat Toro, mas vão esquecer aqui da Fiorino, que na verdade aqui, olha, foi quando, eu não diria que começou essa boa fama da Fiat de fazer picapes não, né? Porque ela, na verdade, começou lá atrás com a City. Foi antes um pouquinho, a Saboneteira. Você lembra da Saboneteira ou não lembra? Saboneteira. Ela era um pouquinho mais curta, daí veio a City, mas está com a boa memória boa. Não, a Saboneteira, na verdade, é a picapezinha do 147. Exato. A City já foi da versão... Já era uma evolução, ela aumentava de caçamba, né? E tinha esse pegada City, até porque começava a fazer esses serviços de cidade, né? Legal. E daí a evolução natural do Uno, quando o Uno chegou, né, era também ter uma família que tinha uma picape. E chega a Fiorino. Mas eu acho que o mais legal da Fiorino Trekking é que ela inaugura uma série de coisas que eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas que ela é a avó da linha Adventure, né? Porque
traz suspensão elevada, o pneu de uso misto, alguns acessórios estéticos que chamavam a atenção para essa pegada mais off-road. Legal. E talvez o mais icônico dessa coisa que permanece até hoje na estrada, o eixo ômega. O eixo ômega starta nesse carro aqui, começa nesse carro aqui. Agora, vê só, gente. Então isso aqui é o seguinte, isso aqui é um tanque de guerra mesmo, né? Isso aqui, o que a gente conhece da estrada, o que a gente conhece da Toro. Então, certamente começou aqui, como o Daniel falou, a avó, né? A avó dos Adventures. Agora, vê só, legal. Isso aqui aguenta tudo, né? Isso aqui não precisava da escada, não. Mas esse aqui com a escada... Ah, não, daí é da NASA. Aí é de outro planeta. Gente, né? E o Fiat Uno é o querido, conhecido e com todo mundo boa história do Uno. Impressionante. Minha mulher, na época, então, namorada, passou no vestibular, o pai dela deu um carro parecido com esse. Não era esse, porque esse aqui já foi dos últimos. Mas ela pegou lá atrás uma versão muito parecida, assim, com essa cor, bem bacaninha, bem Sabe o que é legal dessa história que você está contando? Eu não sei nem se eu conheço, mas assim... Minha mulher não, né? Não, sua mulher não. Mas pessoas que não têm uma história com Uno ou com Mille. É incrível como esse carro participou da vida de várias famílias e várias pessoas, né? O Mille foi assim, o que de verdade abriu para várias famílias histórias com a Fiat foi com o Mille. E esse especificamente é o último Mille do mundo, né? Ele é o Grazie Emilia, a série de despedida. É só pra gente entender aqui, porque tem aquela outra versão, aquela outra que inclusive estava naquela outra exposição da gente lá, a cara mais diferente. Essa daqui, o Grazie Emilia, só pra entender. Tem um novo Uno e tinha Nós tínhamos o Uno, que foi de 1984 a 2013, quando acaba aqui, certo, o Uno. Certo. E daí nós tivemos o novo Uno. Certo. Você tem razão. E daí a gente também tem uma série na nosso acervo, que é o Uno Tchau, que é o de despedida do novo Uno. Então a gente teve duas séries de despedida do Uno. Bem lembrado, porque inclusive a concessionária Via Sul Fiat lá do Recife possui uma unidade do novo Uno. Inclusive fica exposto lá no showroom dele. Então, se você é antigo mobilista, gosta de carro antigo, vale a visita, fica ali pertinho do Arruda, no bairro do Arruda, pertinho do estádio do Santa Cruz. Voltando a esse aqui. Esse carro aqui foi uma série numerada, né? Acho que... Foi 2.000 carros, certo, sendo os 1.000 primeiros eram prata, certo, e os 1.000 últimos, que foram o último mesmo, esse aqui certo, é o 2000 de 2000, eram nesse verde, que é o verde Saquarema. Foi uma cor que a gente trouxe de volta à gama para poder realmente celebrar a despedida do Uno, que era um carro tão icônico para a gente que a gente precisava fazer isso daí. Que legal, então tem a plaquetinha aqui, Rodrigo, mostra aí, por favor, a plaquetinha 2000 de 2000. Isso aqui é o último carro, é o último Uno, né? Exatamente. Legal. Quantos quilômetros tem esse carro, hein? Você sabe aí, não? 4.000, é? 3.000 aí, 3.000 e pouco, quantos quilômetros aí? É muito novo, né, aliás? 3.400, e isso daí é só rodado com vocês da imprensa, viu? Né? Legal, até porque importante para manter aqui a história, interessante de verdade. Tá aqui o Uno, isso sim é um tanque de guerra. Como diz meu amigo Anacleto, isso sim é um problema, mas não. Aqui não é problema, aqui é solução, meu amigo. Se você solução de muita gente, né? Se você precisar enfrentar ali, é mais bravo, mais valente que muito carro 4x4 que a gente conhece aí. Ali a gente não vai falar não, vamos pular os carros novos. Aqui atrás tem vários modelos, tem Pulse, tem Fastback, tem Argo. Rodrigo, vem cá, tem ali toda a linha, não é que você vai encontrar na concessionária, mas eu queria aproveitar só pra gente dar essa passeada. Tudo aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. É Eric. Agora sim a gente vai falar do carro. E aí, Eric? Tudo certo? Coisa linda. Olha só, esse aqui já é a versão atualizada, né, do 147. É, o Europa, né, começou nos anos 80, esse aqui é um modelo 1986 especificamente, que foi praticamente o último ano, né, o último ano foi 1987, esse é um 1300. Esse carro, eu gosto muito da história desse carro, desse chassi. Você pode ver que ele tem algumas marquinhas aqui, ó, na pátina, como a gente diz, né? Sim. Porque esse carro tem incríveis, acho que vale você dar uma olhada ali, mas ele tem incríveis 199 quilômetros. Esse carro é mantido que coisa original, que coisa, desde que saiu. Ele é um carro que a gente preservou ali desde o começo. Meu pai teve um desse azul. Me lembro lá, tanto é quando eu cheguei, que eu comprei meu 147, que eu cheguei em casa e digo, o senhor não teve um desse azul? Ele disse, rapaz, nem eu lembrava. Então a gente
preservou a pátina desse carro mesmo com essas, como eu digo, essa passagem do tempo, porque conta um pouquinho da história desse carro, né? De como ele saía e tudo mais. Agora, Rodrigo, chega aí, por favor, porque Daniel aqui já mostrou pra gente, já demos aqui uma circulada, mostramos carros esportivos, picape, Uno, 147, tem carro de competição ali, o Palio, inclusive, mas eu vou deixar o Palio ali de lado. Vamos fechar aqui, ó, a perua do 147, né? É isso. Hoje as pessoas conhecem, na verdade, quando você não tinha, hoje todo mundo busca um SUV, mas durante muito tempo as peruas foram os carros das famílias, né? Sobretudo das endinheiradas ali, vai. Vamos falar? Esse aqui é a perua do 147? Essa daqui é um modelo 1984. A gente acabou de restaurar esse carro. Ele é legal porque assim, o 147 ele abriu um leque na família que não era comum, né? Você tinha picape, Você começou com furgão, hatch, né? Hatch. Começou hatch, depois veio o furgão, que era o furgão ainda, mesmo na carroceria do Sim. 147, só com a lateral tampada Certo. para poder carregar. Depois você teve a picape 147, que foi a primeira picape derivada de automóvel. A saboneteira, depois a City, né? Depois a City, daí você teve a Fiorino, porque a Fiorino, que é com o furgãozinho, foi possível por conta da City, que você ampliou um pouco a Teve o Hoje, que bagagem. era um sedã. O Hoje, o último foi o Hoje do sedã, e em 1980 chega a Panorama, que era esse carro para a família na época, né? Gente. Então ele ampliava os espaços que a gente já disse no carro anterior. E esse carro realmente ficou bem raro, né? Na verdade, esses carros que a gente tá vendo aqui, um ou outro não ali porque você teve muito volume, mas esse carro aqui já tinha certamente um volume menor, por ser um carro mais caro e por não ter sido tão preservado, mas você imagine, naquela época você podia andar sem cinto de segurança, andava no colo do outro, andava os irmãos, então assim, todo mundo que tem mais de 40 anos certamente passou por essa experiência. Eu ia para João Pessoa, lá em casa, a gente ia e todo mundo ia aqui atrás, né? Não exatamente desse carro. Era qualquer um que tivesse uma mala, era todo mundo, os irmãos ali. Engraçado que até hoje eu não sei como é que cabia tanta gente, né? Não é? Esse aqui tinha um ressalto aqui legal de teto, né? Porque para manter o conforto da turma da traseira, era bem legal para época. E olha o tamanho do porta-malas. Aqui, ó. Você levava uma mudança, você é quase um tamanho de um flat. Tem muito 730 litros. 630. 730 litros. 730. Isso aqui é maior do que muito flat que tem para vender aí hoje em dia, viu? Na Avenida Boa Viagem. E se você rebater os bancos, dava 1.400 litros. Não, gente, olha só, que curiosidade. Então é muito bacana, é bom conversar com o Daniel. Obrigado, Fiat, pela oportunidade, pela experiência. Então a gente pôde mostrar aqui para vocês. Hatch, mostramos aqui picape, mostramos carro esportivo, mostramos aqui alguns lendários e, de novo, tem alguns carros aqui que tá no meu radar. Voltando aqui. Eu conversava ali há pouco e as pessoas disseram, qual é teu carro favorito? E assim como a história do futebol, normalmente os narradores e comentaristas esportivos, eles têm dificuldade em dizer qual é o time que torce. E eu não tenho dificuldade nenhuma em falar da minha paixão sobre carros da Fiat, né? Até porque vi a transformação, vi a chegada desse carro, vi toda a movimentação, e isso sem dúvida nenhuma mexeu bastante comigo. Então eu tenho uma paixão aqui declarada. Na minha garagem eu possuo 3 carros da Fiat, um 147, um Coupé e um 500 Cabrio. E a ideia é realmente chegar e conseguir a outros carros da Fiat, quem sabe em breve aí. Gosto muito do Fiat Tipo, gosto do Tempra e tem outros aí que eu vou Tem falar. outros que vão ver e quando chegar os carrinhos, as recuperações que a gente está fazendo de acervo, eu te convido para conhecer mais alguns carros. É bom que eu já peguei ele na palavra, viu, Tá gente? vendo? Anote aí que eu vou cobrar ele. Daniel Simonetti, valeu, obrigado. Já que você falou aqui, hoje, como é que tá essa coisa dentro da Fiat? Eu me lembro que a gente se conhece há muito tempo. Eu lembro que você era um dos caras que saía garimpando aí, inclusive você saiu procurando pelo Brasil algum carro aí para comprar, para trazer para o acervo. Como é que era esse trabalho? O que é que a gente tem hoje? Quantos carros a Fiat tem antigos? Hoje nosso acervo tem por volta de 35 carros, Certo. a gente está 34 comprando um outro ali Certo. e olhando para alguns carros que a gente está vendo. Estamos em processo de restauração de alguns modelos já prontos e a gente aproveitando para esses 50 anos para mostrar. E é esse trabalho que a gente vai manter de continuar esse legado e contar essa história de Fiat que
venham mais 50 anos pela frente e a gente possa contar muito mais. Rapaz, eu tô torcendo e eu espero estar aqui. Você de 100 anos. 100 Aí anos, você tá nós dois. aqui. Se lembra quando a gente via esse carro, Daniel? Sabe o que vai ser pior, Silvio? Esses carros vão estar melhor que a gente. Não tem, não. Mas não precisa muita coisa, não. Gente, valeu. Aproveita, curte aí, que eu vou atrás de outras novidades. Ou melhor, atrás de outras antiguidades. Sou o jornalista Silvio Menezes, canal Carro Arretado, falando hoje diretamente de Belo Horizonte, ao lado de Daniel Simonetti, da Fiat. Tchau. Tchau, tchau.